Vai lá, Isa. Comanda o bloco do Palmeiras aí. Bom, vamos lá. E faz tudo 2 vezes. 2 vezes, tá bom. Vamos lá, vamos falar um pouquinho desse Palmeiras e Fluminense, que pra mim, acho que muitos vão concordar, foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro até aqui, nessa reta inicial. Logo no início, o Fábio e o Carlos Miguel, cada um fez uma defesa boa, né? O jogo já deu indícios de que seria um jogo bem movimentado e com muitas chances para ambos os lados. E aí o Palmeiras abre 1-0, né? Com o pênalti convertido pelo Vitor Roque. E depois, logo em seguida, faz o... A gente discute isso depois. Mas... Nossa. Não, desculpa. Já tomou um coice Já tomei o coice. Não Isso foi, aí a gente discute não foi a depois. intenção. Não me interrompa. Não foi. Foi o que ela quis dizer. Gente. Mas a do gente céu, com certeza só vai tem cavalo trazer aqui no esse programa, hein? lance. A gente com certeza vai trazer esse lance. E aí depois o Palmeiras abre 2-0 com uma jogada do Alan, que é um menino assim, que dá gosto de ver jogar, mais uma cria da academia, de muita personalidade. Pra mim, ele foi o melhor jogador do Palmeiras nessa partida, com o Vitor Roque. E aí, logo depois do 2-0, o Palmeiras tem mais uma chance, se eu não me engano, é com o Maurício, mas minha memória pode estar falha. E aí, parecia que o Palmeiras ia resolver, né, muito rapidamente a parada. Só que o Fluminense é um time muito bom, é um time ofensivo e que veio com uma proposta ofensiva também. O Palmeiras acaba recuando um pouco, e aí é o que eu sempre falo, né? O Palmeiras é um time que tem jogadores muito bons, mas principalmente no meio-campo, os jogadores que tem muita qualidade, eles não têm a característica de marcação. Então, o Palmeiras é um time que dá muito espaço ao adversário. E aí, o Fluminense se aproveitou muito bem disso, acaba dominando o resto do primeiro tempo, teve chance de empatar a partida. Carlos Miguel fez boas defesas também. O Palmeiras também insiste muito nessa marcação individual, né? Uma escolha do Abel, e eu acho que em alguns momentos isso não dá certo, né? Você acaba dando mais espaços ao adversário. Na segunda etapa, mais uma vez, um jogo super movimentado. O Fluminense acaba perdendo o Lúcio Acosta, que para mim era o melhor jogador do lado do Fluminense, né? Um jogador muito interessante. Não, e ele tem ido muito bem nas partidas, né? Um jogador bem interessante. Já vocês vão querer tomar ele lá do Fluminense também, né? Jogador bom, quem não quer, Já né? vão querer. Mas a gente tá bem, o Palmeiras tá bem servido de Eu vou mandar um WhatsApp jogadores... pro advogado do Fluminense. Caraca, de jogadores... É até sexta-feira, hein? E aí, ó o desespero do alfinete, hein, pessoal? E aí, na segunda etapa, eu acho que foi um jogo, assim, de muita trocação mesmo. Acho que os dois times fizeram muito bem a marcação, pressão, né? A marcação na saída de bola. Tanto que o Fluminense, por vezes, erra na saída de bola. O Palmeiras também teve erros na saída de bola. Isso muito forçado pelo adversário, né? Que fez essa marcação muito interessante. Eu acho que funcionou tanto do lado do Palmeiras quanto do lado do Fluminense. No fim das contas, assim, o Palmeiras teve chance de ampliar o placar, o Fluminense teve chance de empatar. Foi um jogo muito legal para quem assistiu, um jogo movimentado, muito ofensivo, e acho que, assim, vai ficar aí por um bom tempo como sendo o melhor jogo do campeonato. Não sei se vocês tiveram essa impressão até esse momento também. eu concordo com você. O Abel também acha isso. Vamos mostrar ele falando isso aí, ó, para complementar o que a Isa falou aqui, mas não vai falar do asterisco, né? Então tá bom. Vamos ver o Abel falando. Foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro até agora. Mas o Palmeiras fez mais um gol sem querer, hein? Não, um gol pênalti que não foi, um gol sem querer. Não, pênalti foi. Acho que foi um jogo equilibrado, como se previa, como eu disse antes, jogo equilibrado, um jogo perante uma equipa que estava super confiante, mas na minha opinião, também só a minha opinião, acho que foi um belo espetáculo para quem assistiu em casa, duas equipas que jogaram até o último segundo para ganhar o jogo. Não. Não é verdade isso. Não é verdade que o Palmeiras jogou acuado o segundo tempo inteirinho. Inteirinho. É só pegar, quero dar uma olhada aqui, posse de bola. O Palmeiras não teve posse de bola no segundo tempo. O Palmeiras se defendeu. Não teve posse de bola. Mas tava com 2-0, né? Sim, não, tava 2-1. Não, Mas escuta, o Palmeiras tá jogando em casa. O Palmeiras é um time grande. O Palmeiras é um time de investimento maravilhoso. Mas o Palmeiras O Barcelona nunca jogou atrás quando faz 1-0. O Barcelona continuava em cima. Cada um tem o seu... Mas o Palmeiras tem que ter esse pensamento. O Palmeiras investe um dinheiro para chegar exatamente numa situação dessa. Fez 2-0, vamos fazer 3. Mas o Abel nunca fez isso. Sim, mas ok. Então, mas eu tô dizendo que é mentira dele. A hora que ele fala que os dois times jogaram até o final pela vitória. O Palmeiras jogou para proteger a vitória.
Mas O Fluminense teve jogou pra ganhar. chances no segundo tempo também. Tem uma com o Maurício que ele acaba tomando uma decisão errada. O Palmeiras teve O Palmeiras teve chances 2 bolas também na trave no segundo tempo. Eu assisti o jogo. Sim, e aí vale destacar também, né, que o segundo gol sai de uma falha do Flaco Lopes, que estava bem até então na partida. Eu falei mas que ia ele acaba começar tocando, a zica do ele Flaco. acaba 61% de tocando posse de errado. bola no Fluminense. Mas no segundo tempo. isso é relativo, assim. Eu acho, no primeiro tempo, principalmente depois que o Palmeiras, depois que o Fluminense consegue o gol, né, o 2-1, aí eu acho que o Fluminense foi bem dominante mesmo. Mas no segundo tempo, o Fluminense pode ter tido mais oportunidades, mas o Palmeiras também teve oportunidades para ampliar o placar e não conseguiu. Não, Então, oportunidades, teve, eu concordo com você, o Palmeiras teve oportunidades. Mas o Palmeiras não jogou, como ele disse assim, porque a impressão que dá quando você vê o Abel falando é que foi um jogo de toma lá da cá. Não foi. Não foi. O Palmeiras, ele reagia o tempo inteiro. Reagia. O Fluminense, ele agia. Ele tinha posse de bola. Ele ia pra cima. Ok, você pode dizer, tem o resultado que era favorável. Gente, mas é o Palmeiras. É o Palmeiras. Se fosse o contrário... Foi assim, Sormani. Sempre Eu foi assim. sei, gente, eu sei, mas nós não podemos normalizar esse discurso Sim. do Abel como sendo verdade, porque não é verdade. O Abel que falou O que quem Palmeiras tava em sempre casa... sai na frente, sempre sai em busca de gol, assim, nos 10, 15 primeiros minutos, e depois ele joga reativo. Isso sempre foi característica do Abel. É. O Abel que falou que quem tava em casa Se é bom teve ou um ruim, jogo muito bacana de mas ver, é é verdade. característica Ele do cara. que vai estar em casa no próximo jogo. vai estar em casa E no foi, próximo conseguiu jogo. de novo ser expulso. É. Ridículo. O jogo já tinha terminado. Palmeiras ganhou o jogo. É muita falta de inteligência, né? Eu não entendi até Não, agora o que aconteceu. Eu também acho, assim, que né, tem gente que acha, não, ele está desviando o foco. Não é questão de Eu vi, o Bruno Neves me mandou essa no nosso grupo mas, ontem, eu tava assim, vendo. Isso pra Eu discordo mim, dele. Pra mim Não. assim, Que vantagem ele tem não nisso tem aí? nenhuma vantagem. Então, eu não Nenhuma sei. vantagem. O Palmeiras Gente, ganhou o não jogo. tem nenhuma vantagem. O Palmeiras ganhou o jogo. Se o Palmeiras sim, tivesse jogo sido... Não, então. não tem o treinador. O negócio das duas saídas, será que ele ficou sabendo? Não, mas aí a gente tá esperando Não. Tô pensando aqui, pô. Não. Tô imaginando aqui. Não. Porque, Não. Gente, às vezes, cara, Escuta, acho que eu não é vi a falta coletiva. de tempero dele. Foi tema Falta de da tempero coletiva. dele. Na coletiva, foi tema a expulsão dele durante quanto tempo? ele responde lá, mas é que ele começa falando ele sobre isso. foge. Mas assim, a questão é, ele é destemperado. Ele exato. assim como o Zubeldia, também é destemperado e no meio Isso não é estratégico. Não é estratégico. Lógico que isso não. é bom. Ele é Isso não explosivo. bom. Vamos ver, ele vai falar dele e do Zubeldia, inclusive, que a Isa citou agora aí. Mas o Abel, ele responde o que ele quer, não o que perguntam pra ele. Assim como muitos fazem também, não é só ele, não. Também Mas- não é de hoje. isso. Também não é de hoje, mas ele incorporou bem isso aí. Vamos ver ele falando aí do que aconteceu com relação a ele ter sido expulso. Mas ele não responde as coisas. Se eu fizesse, e gosto dele, atenção, o que o treinador do Fluminense fez no último jogo, se fosse eu, por isso é que eu não te vou dizer aquilo que eu penso, se fosse eu, o que é que me ia acontecer? Faço essa pergunta a vocês todos que estão aí. Se fosse eu a fazer, e eu volto a repetir, eu gosto dele. Se fosse eu a fazer aquilo, o que é que vocês me iam fazer? E mais não falo. Como não fala? Tá maluco? Então, ele não explica por que ele foi expulso. Eu até agora não sei. Não, Ele quer dizer o falou. seguinte, O que que ele foi expulso por reclamar falou que ali. ele reclamou. É. Ele fala Mas que ele ele não teve- reclamou. Por causa de uma inversão de lateral. Uma- Não, não foi. Foi por causa de uma falta que mandou voltar. Não. Não. foi isso. Não, ele, foi- ele deu vantagem, e aí, como não houve vantagem, ele marcou a falta. Aí ele fala o tempo inteiro, dá pra você ouvir perfeitamente na transmissão. Pô, que se é pra marcar falta, então marca a falta. Deu vantagem, agora quer marcar falta? Que absurdo. Mas- Eu não entendo nada disso. Era da falta que eles estavam reclamando, não era do lateral. Pelo que eu vi também, teve uma questão de uma inversão de lateral, que ele reclamou muito. Então. E aí a TNT disse que ele. Que tá na. Aliás, a gente precisava ver a súmula. Porque na súmula parece que o juiz diz que ele fala pra bandeirinha: pô, você tá cega, você não viu? Então, por Mas isso todo ele esse teria escândalo aí por sido- causa disso? Por isso ele. É por isso que eu falo, ele é destemperado. Isso não tem vantagem nenhuma ao Palmeiras. Jogo sim, jogo não. O Palmeiras fica sem o treinador na beira do gramado. Concordo Isso não com é você. vantagem. Não, Isso é péssimo. Isso não é estratégia. Se for Isso é estratégia, é uma estratégia Ruim. ruim, burra. Certo? Porque que vantagem o Palmeiras ganhou nessa expulsão dele? Nenhuma. Nenhuma. Zero. Ele protegeu o time do quê? De nada, o time ganhou.
o time tivesse perdido, ok, ele arrumou esse fato para proteger o time, porque vai ter um jogo importante no domingo. O Palmeiras ganhou. Ele é assim. Ele foi expulso porque ele é destemperado, como você falou. Sim. Entendeu? O Abel já foi julgado pela Federação Paulista? Ainda não. Do jogo contra o Corinthians, ainda não. Ainda não teve julgamento. E outra Se coisa. o julgamento for depois do campeonato, não adianta nada. E outra coisa também, assim, uma coisa eu vou concordar um pouco com ele, que é. E aí eu vou explicar por que eu acho isso, tá? De fato, se fosse ele fazendo o que o Zubeldia fez, teria mais barulho. Mas também porque o Abel já tá aqui há 5 anos. O Abel já é um cara que ganhou muito, então ele sempre está em evidência. Então, sim, de fato, eu também acho que se fosse ele fazendo o que o Zubeldia fez, seria debate, assim, Então, Isa, em mas todas aí... as mesas. Então, mas porque ele mas é assim, um cara que conquistou, entre aspas, uma importância Mas aí maior. E porque também... Por ele estar há 5 anos, ele tem maior recorrência nesse tipo de episódio. Eu acho que, assim, ele pode ter, às vezes, mais repercussão, porque ele costuma fazer isso mais do que os outros. Não, mas o Zubeldia faz também. O Zubeldia também faz e a gente desceu o cacete nele aqui. A gente falou pouco. Mas o nosso programa ele é voltado para São Exatamente. Paulo. Isso. Mas eu não tô falando do nosso programa, entendeu? Mas de todos os programas do Rio de Janeiro... Exatamente. É o seguinte, o Abel vive em São Paulo. Exato. Ele vive em São Paulo. Então, o que ele escuta tem relação com o que acontece em São Paulo, e principalmente o Palmeiras. Ele fica de olho só nisso. Entendeu? Só nisso. Infelizmente, né? Ou sei lá, antes da chegada do Perrone, a gente mal falava do São Paulo aqui. Mal falava do São Paulo. Então a gente não retratava o São Paulo. A gente não retratava o Zubeldia. Então a gente retrata mais o Palmeiras, porque o Palmeiras ganha, tá toda hora no topo, claro. tá em evidência. E entre vitórias e atuações boas, ruins, medianas, o Abel aparece fazendo essas coisas. Sim. Então, agora, se a gente estivesse no Rio de Janeiro fazendo o programa lá, eu seguramente estaria descendo porrete, maneira figurada de falar, no Zubeldia, porque eu discordo do que ele fez. E que seguramente no Rio de Janeiro todo mundo deu muita atenção para isso, né? Não, Porque ele quer se transformar em vítima. Você entende? Ah, e se fosse eu? Ele quer desviar, ele quer dizer, eu sou a vítima. Por quê? Vocês me condenam, vocês falam mal de mim, vocês batem em mim sem eu merecer. E eu não consigo ver vantagem alguma nisso. Concordo com Zero. você. Só para Zero vocês vantagem. verem, vocês Zero. verem as atitudes do Zubeldia e do Abel e compara com as atitudes do Vojvoda e do Crespo na beira do campo. Completamente diferentes. Os dois são Completamente diferentes. diferentes.